Oi, meu nome é Luana e você está no canal Flor de Maracujá e hoje eu trago para vocês cactos e suculentas. Sim, vamos falar dessas gorduchinhas que têm a fama de serem fáceis de cuidar, mas quem nunca perdeu um cacto ou uma suculenta na vida que atira a primeira pedra? Porque ela tem fama, sim, de ser plantas fáceis, mas requer alguns cuidados para que elas possam se desenvolver como qualquer outra planta. Então, gente, fica por dentro dessas dicas que vai fazer um diferencial, dicas infalíveis, imperdíveis, para você não perder seu cacto nem a sua suculenta nunca mais. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, vem estar ajudando o canal, passando as informações para as pessoas sobre essa caminhada verde rumo a plantas maravilhosas e saudáveis, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber sobre cacto e suculenta é o seguinte: você sabia que todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto? Pois é, de acordo com os botânicos, os cactos são da família das suculentas. Por quê? O que é uma suculenta? É toda planta que tem em sua composição, nas suas folhas ou no seu caule, água. São características de plantas suculentas. Então, essas dicas que eu estou passando para vocês não fica só para esses cactos, essas suculentas que a gente conhece, mas para toda planta que você julgar que ela seja gorduchinha, certo? Vamos lá! Você sabia que as plantas que ficam ao sol, elas precisam de mais cálcio do que as plantas que ficam dentro de casa? Pois é. Então, se a sua suculenta é uma planta que já foi adaptada e ela está ao ar livre, levando aquele sol maravilhoso, ela precisa de mais cálcio do que as plantas que ficam dentro da sua casa. E como é que você vai ajudar essa planta? Você pode colocar nela a farinha de osso. Você também pode fazer aquela farinha de casca de ovo. Você vai pegar a casca do ovo, vai esperar secar, ou vai colocar no forno para secar. Depois você vai colocar no liquidificador, bater aquela casca e colocar na terra da sua suculenta, porque elas vão agradecer. E aproveita e colocar nas outras que ficam no sol também, porque é um santo remédio. Tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que sua suculenta ela precisa de sol, no mínimo 4 horas de sol diariamente, se você quiser que a sua suculenta e seu cacto sejam saudáveis. Luana, criatura, eu moro em um apartamento, não tem quintal, o que é que eu faço? Procura no seu apartamento uma parte onde tem sol, pelo menos um pouco de sol, pode ser na janela, pode ser na sacada, mas veja aí qual lugar melhor que leva um solzinho para sua suculenta e seu cacto, porque eles vão amar, porque essas criaturas foram criadas para levar sol, foram criadas para ser resistentes, foram criadas para levar mais sol do que uma planta normal, porque ela já tem o benefício de ter água em sua composição. E a terra da suculenta? Pode ser qualquer terra, Luana. O ideal é que seja um solo bem leve, um solo poroso, um solo drenável, onde a água entra e saia rapidamente, não venha reter água em seu vasinho. Como é que você pode fazer? Coloca areia de construção, ajuda muito as pessoas que cuidam de cactos suculentas. Elas amam areia de construção, mas não coloca areia de praia, criatura, porque areia de praia tem sal e não é legal para suas plantas. Mas areia de construção não. Você pode misturar com o substrato de cacto suculento e colocar no vasinho deles que vai amar. Também você pode colocar carvão triturado. Gente, o carvão é um santo remédio porque ele não deixa a planta encharcada. Vai ser maravilhoso. Você pega o carvão, tritura o carvão com um martelo, você quebra aquele carvão. Não é o carvão já usado, não é o carvão que sobrou lá na churrasqueira, que já tem óleo, que já tem tempero, que tem aquela gordurinha da carne. Não é esse carvão, é justamente o carvão novo. Você pode triturar e colocar no substrato da sua planta, da sua suculenta, do seu cacto, da sua gorduchinha, porque ela vai gostar muito. Pode colocar também por cima, ao redor, em vez de ser só misturado, você pode colocar também pedacinhos ao redor do vaso, porque é maravilhoso, certo? Então a terra tem que ser bem levezinha.
Outra coisa que as pessoas erram muito é sobre o vaso. Gente, cachepô, se você ainda está começando, cachepô deve ser mais decorativo. Não é interessante você plantar a suculenta e o cacto em um cachepô, porque o cachepô ele não tem furos. E toda planta, fale comigo, todo vaso tem que ter furo. Todo vaso tem que ter furos. Porque a água tem que sair, se a água ficar lá retida, vai apodrecer a coitada da planta. Seja ela cacto, seja ela suculenta, seja ela qualquer uma dessas plantas, elas precisam, o vaso precisa ter furos para a água sair, certo? E com suculentas e cactos não é diferente. Não caia na tentação de plantar suculentas e cactos em cachepô. Pelo menos agora, se você está começando a ter suculentas e cactos agora, não é interessante. Depois você vê isso. Ou deixa para sempre o cachepô como um vasinho para deixar mais belo a casinha da sua planta. E não necessariamente plantar no cachepô. Combinado? É mais seguro. Outra coisa é o local. Gente, suculentas e cactos tem que levar no mínimo 4 horas de sol diariamente. Então, Luana, criatura, eu moro em apartamento, bênção, não tem quintal. O que é que eu faço? Veja no seu apartamento qual lugar que mais leva sol, alguma parte do dia que leva um solzinho, que entra um solzinho. Se coloca na janela, você coloca na sacada, ou no mínimo bastante luminosidade, porque os cactos suculentos eles precisam, criatura, de sol, pelo menos o sol da manhã, certo? Agora, tem cactos específicos, tem vários cactos suculentos, tem várias espécies, então tem uns que gostam de meia sombra. Por isso é muito importante, eu sempre falo para vocês, conheça a planta, verifique o ID da sua planta, quem é essa criatura que chegou, como é o nome dela, porque existem suculentas de florestas também, que gostam de um clima mais úmido, mas não são todas, na sua maioria, aquelas que se vendem nos mercados, nos Carrefours da vida, no Extra, são exatamente essas plantas mais fáceis de cuidar, que gostam de uma coisa assim mais rústica. Mas você não vai chegar com a sua suculenta que você acabou de comprar e colocá-la no sol, assim sem fazer uma adaptação. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre adaptação. É importante você fazer a adaptação dessa plantinha para que ela não seja queimada ao sol. Luana, mas você disse que suculenta gosta de sol. Falei, é verdade. Só que você precisa fazer a adaptação porque a criatura está lá na loja, tá lá no supermercado, tá lá no viveiro, ela tá sendo toda protegida, né? Toda bonitinha ali naquele vaso pequenininho, não tá levando muito sol. Aí você chega e joga ela no sol. Provavelmente ela vai queimar e talvez, se você não tiver atenção e cuidado, ela pode até morrer. Então faz adaptação. Quer saber mais detalhes sobre adaptação? Dá uma olhada lá na playlist que eu fiz, para iniciantes de verdinhas, porque tem o beabá de adaptação de plantas. Combinado? Mas, no mínimo, muita luminosidade na sua suculenta e no seu cacto, porque eles vão amar. Se isso não acontece, se você não colocar ela no sol, se não leva uma luminosidade bastante luminosidade, o que é que acontece? Ela fica pálida, sua planta fica pálida, fica estiolada, ela começa a perder folhas, ela começa a ficar pescoçuda. Eu tenho provas disso, já aconteceu isso comigo. E aqui está a minha pescoçuda, a minha primeira suculenta. Tá vendo? Pescoçuda. Então, isso aqui eu posso fazer uma estaquia dessa planta que eu vou fazer com vocês, mas ela fica assim, ó. Se ficar muito tempo na sombra, ela fica desse jeito. Começa a perder folhas. Isso acontece quando fica muito tempo na sombra. Essa daqui é uma matriz que eu já tenho há uns 4 ou 5 anos. E eu deixo ela assim mesmo, porque não me preocupo tanto com ela ser pescoçuda. Mas isso acontece porque no começo ela não levava sol algum, ficava dentro de casa porque achava muito bonito. E eu sei que hoje em dia não é legal, não é o certo, não é o aconselhável. Não faça isso, mesmo que na televisão mostre lá a suculenta na cozinha, a suculenta no banheiro. Suculenta não foi feita para ficar no banheiro, ela não gosta de umidade. Borrifar água nas suas suculentas.
longo prazo, isso vai trazer muitos danos, como fungos na sua plantinha, porque as suculentas, na maioria, tem as suas folhinhas muito próximas uma das outras, então junta bastante umidade, bastante água. Se você ficar borrifando, o que é que acontece? Principalmente se estiver dentro de casa, vai encher de fungos, de cochonilhas e vai acabar com a sua plantinha. Ah, Luna, posso borrifar no momento mais quente do dia? Se ela levar muito vento, pode fazer. Mas cuidado para que você não venha contaminar, né? Deixar sua planta cheia de fungos, porque é terrível cuidar de fungos. Mas tem jeito. Outra coisa que você precisa entender é que suculentas e cactos, eles... Todo mundo sabe disso, mas acontece que pessoas matam suculentas e cactos por excesso de água. Então, você só pode colocar água em sua suculenta, em seu cacto, quando estiver extremamente a terra seca. Gente, para quem tem a mão pesada com água, isso é difícil, porque você olha para essas criaturas e você acha que elas estão com sede, mas na verdade elas não estão. Deus é tão perfeito que já tem na sua composição dessas plantinhas, que são de regiões quentes, áridas, secas, desérticas, que elas já têm água. Então, não precisa se preocupar que elas vão morrer com sede. É mais fácil elas morrerem afogadas, infelizmente. Então, maneira na água, só coloca água nas bonitas quando você tiver a certeza, colocar o seu dedo lá e ele tiver seco, ou colocar um palitinho de churrasco até o fundo e verificar que a terra está seca. Também tem que colocar o palito ou o dedo até o fim do vaso, porque o que é que acontece? Às vezes a superfície está seca, mas lá no fundinho está ainda molhado, úmido, e é onde estão as raízes. Se você colocar mais água onde as raízes estão úmidas, vai apodrecer a sua planta e a gente não quer que isso aconteça, certo? Vamos falar sobre essa bonita aqui, que está pescoçuda. Então, o que é que eu posso fazer com essa bonita que está pescoçuda? Eu posso fazer uma estaquia. O que seria uma estaquia, Luana? É você cortar o pescoço da sua plantinha, da sua suculenta. Você corta, tá? Ok? Você vai cortar e vai fazer uma mudinha dessa pescoçudinha aqui, certo? Mas para fazer a mudinha, essas folhas elas têm que sair, porque senão ao enterrá-la elas vão apodrecer e não vai dar certo. Vai melar a sua mudinha. O ideal é você tirar, ok? Tira e vai colocar na terra esse pedacinho aqui, tá? Você vai colocar na terra e vai gerar uma nova mudinha dessa suculenta. E o que é que eu faço com essas folhas, Luana? Gente, o bom de suculenta é que isso aqui se torna muda. Pois bem, você vai pegar as folhas que você tirou da sua suculenta e vai colocar sobre a terra. Dica importante: faça as mudinhas do seu berçário em areia de construção. É muito mais rápido que o substrato, né, mais pesado. Então, pega a areia de construção, coloca em um pratinho, pode ser aqueles pratinhos de isopor que vem lá a carne, que vem o queijo, tá? Bota uma camada de água. Depois que você colocar, camada de água não, camada da areia. Depois que você colocar a camada de areia, o que você vai fazer? Pegar o borrifador, umedecer essa terra, umedecer essa areia de construção e colocar as folhinhas sobre a areia de construção. Não precisa enterrar, vai colocar por cima mesmo e você vai ver que vai gerar mudas rapidinho, sem nenhuma complicação. E o bom de suculenta é isso, é tranquila para fazer mudas, ou por estaquia ou por mudinhas de folha. Se a folha for muito grossa, muito gorduchinha, muito pesada ou muito grande, você pode sim, nessa mesma areia, né, em outra vasilha, em outro jarrinho, em outro pote, você pode enterrar apenas um pouquinho, tá? Bem superficial, colocar um pouquinho de areia na pontinha dessa terra para ela não virar, tá bom? Mas bem pouquinho mesmo. E a respeito dos cactos, Luana, cactos também tem os filhotinhos vão dando ao redor do vaso, né? Mas o ideal é você fazer a muda quando o filhotinho estiver no mínimo tamanho de uma moeda de R$1, tá certo? Então, mudinhas muito pequenas é perigoso demais, assim, a maioria das vezes não dá certo, tem que ter bastante paciência. Mas quando as mudinhas já estão grandes assim, é bem mais fácil, bem mais rápido e bem mais seguro,
certo? Então, não tem complicação cuidar de cactos e suculentas. É só você ter na sua cabeça esses cuidados que eu passei para você, independente de onde você mora, criatura, independente se é casa, se é apartamento, sabe-se lá o quê. Vai seguindo essas dicas aí facinhas sobre terra, sobre vaso, sobre local e sobre rega, que vai ser mamão com açúcar. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, qualquer coisa. Fala comigo no direct, me acompanha lá no Instagram. Algumas pessoas têm falado comigo, tenho respondido e dando algumas dicas. Algumas pessoas têm mandado alguns vídeos, fotos para eu poder estar passando um pouco de informações e ajudar as pessoas que eu ainda não mandei o retorno. Ainda hoje eu vou estar respondendo vocês. Até o próximo vídeo, a gente se vê. Cuidado na tua gorduchinha. Não fica excedendo de cuidado, porque cactos suculentas não gosta de muito mimo. Apesar que a gente gosta de mimar, né? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço. Gente, uma coisa importante que eu não posso deixar passar. Quando você cortar a mudinha para fazer a estaquia, é interessante que você coloque onde você cortou ou canela ou própolis, porque tanto a canela quanto o própolis são cicatrizantes e sela onde você cortou, protegendo a nova mudinha contra fungos e bactérias, né? E as oportunistas, fungos oportunistas que vão estar tentando acabar com essa nova mudinha. A mesma coisa você vai fazer com a planta mãe, onde você cortou, você vai colocar canela ou o própolis, certo? A diferença é que a canela vai sair facilmente quando você regar. Com a água, a canela sai. Já o própolis não. Ele fecha bem e mesmo que você molhe, não vai sair. Mas o resultado é a mesma coisa, é de proteção. Ah, Luana, não tenho nem própolis, nem tenho canela. O que é que eu vou fazer agora? Você, quando cortar, você vai deixar de um dia para o outro. Só no outro dia que você vai colocar na terrinha, ou melhor, na areia de construção, que é o melhor para enraizar, para fazer mudinhas de suculentas e cactos. Combinado? Então, espera no outro dia, caso você não tenha a canela nem o própolis, para proteger a sua mudinha e ela selar naturalmente, fechando e impedindo que oportunistas destruam essa nova vidinha. Até o próximo vídeo. Tchau!